Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. E hoje temos a volta de que vocês acharam que nunca mais fazer entrevista do filho pródigo. Guilherme voltando a fazer entrevista há muito tempo, né? Bem-vindo, Gui. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que estamos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez com uma entrevista aí, mais um técnico, um coach aí, muito bom. E como o Guilherme falou, a gente vai falar com o professor, que nem diria o Luxemburgo, que é o professor Anthony. Seja bem-vindo, Anthony. Obrigado, prazer estar aí junto com vocês aí, nesse bate-papo, falando sempre aí de futebol, né? Espero aí colaborar aí com todos os telespectadores, os ouvintes, toda a galera aí que participa aí, né? Com vocês. Bom, e antes da gente começar esse bate-papo com mais um técnico, não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, só seguir esse login aqui atrás de mim. Se inscreva no canal, deixa o like, comentários, ativa o sininho de notificação e vamos começar o papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, e como de praxe, eu passo pelo currículo do convidado antes de começar a conversa, para vocês que estão aí assistindo também conhecer um pouco do nosso convidado. E também vocês estão acostumados a ver as entrevistas. Normalmente eu trago a camisa de um clube, ou atual, ou algum clube que o jogador passou, ou o professor, no caso, passou. Só que o que acontece? No Rio de Janeiro, eu só tenho duas camisas. Eu tenho uma do Flamengo e uma do Fluminense. E o cara tá há 10 anos no Vasco. Então eu achei um pouco. Não faz muito sentido botar a camisa do Flamengo ou do Fluminense aqui. Então eu deixei sem. E Vasco da Gama, manda uma camisa para mim para eu colocar aqui do lado da próxima vez. Mas falando um pouco do Anthony. O Anthony é ex-atleta de futsal. Ele jogou na base do Flamengo, passou pelo profissional do Londrina, Pato Branco, que é um time famoso de futsal, o Marechal Rondon, que é outro time famoso também dentro do futsal, Guarapuava, o próprio Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, daí foi jogar na Rússia, no Spartak Moscou, jogou também no Turan Ain, eu acho que é assim que fala, do Azerbaijão, fora outros clubes, também jogou no Fut7, passou pelo Fluminense, Vasco e Botafogo, além de seleções cariocas e seleção carioca e brasileira. E também, quando terminou a carreira dele como atleta, foi estudar, se formou em educação física e está há 10 anos como técnico do Vasco da Gama do futebol feminino. Esqueci alguma coisa, Anthony? Não, é bem por aí, né? Eu coloquei aí mais ou menos alguns clubes, né, que eu passei aí dentro do futsal, mas tem até mais, eu esqueci de alguns, mas é basicamente isso aí. Bom, e agora eu já falei bastante, vou deixar o Gui começar aqui o bate-papo para fazer as perguntas. Legal. Prazer, Anthony, você estar aqui com a gente, meu querido. Eu queria fazer para você uma pergunta. Qual o começo foi mais difícil, né? O começo na carreira de jogador de futsal ou o começo agora como técnico, né? Treinando, né, ainda uma modalidade diferente com né, jogadoras, né, e não jogadores. Qual o começo foi mais complicado e conta um pouquinho para a gente como é que eles foram também. Primeiro, né, falar aí um oi para a galera aí, todos os acompanhantes aí de vocês, né? É um prazer aí estar participando. Espero que vocês possam ter êxito aí em todas as entrevistas que vocês estão tendo. E desde já, né, dizer que esse início, acho que ambas as partes são coisas bem distintas, mas para o atleta jogar futebol, né, é uma coisa mais fácil, é a coisa mais prazerosa que tem. Então a gente sempre dá as dificuldades são mais fora das quatro linhas, né, para o atleta. Eu, como atleta, entro dentro de quadra, entrava dentro de campo, queria me divertir, queria jogar, então essa parte é a mais fácil. A questão, quando você está na base, buscando aí um sonho de ser atleta de futebol, né, com certeza é bem difícil, você sabe, eu saí também, né, de uma família bem humilde, então você buscar êxito dentro do futebol, do futsal, não é fácil, você às vezes mora longe, distante do clube, tem que arcar com passagens, alimentação, então isso é um começo bem duro, né, bem difícil, mas quando você está executando, quando você tem um êxito, né, igual para mim foi tudo fazer uma avaliação num clube grande, passar
e você conseguir manter, ficar numa base toda, jogando numa grande equipe, eu acho que isso é prazeroso, né? É difícil no início, mas você tem um prazer imenso quando você passa e você dá sequência naquilo na sua carreira. E outra coisa difícil é quando você está naquela transição, você está largando, parando de jogar aquilo que você fez a vida inteira, né? Você muda, né, o chip, muda a chave, né? Então você acaba daquilo que é muito fácil, acaba ficando fácil, né? Você está ali, treina e joga. Aí você muda aquilo, parei de jogar, pô, o que que eu vou fazer? Né? Pô, quero me manter no futebol, quero me manter dentro daquele ambiente que você está acostumado há muitos anos. Então, quando você está ali e tem que mudar essa chavezinha, você tem que estudar, fazer outras coisas, ou fora da linha, você pensa que não, é muito mais difícil do que só jogar. Eu digo até hoje que ser atleta, nossa, não tem outra coisa. Porque você está ali preparado, você treina a semana toda, você está ali se preparando para poder aquela partida, né? Tem os seus pontos altos, pontos baixos, pontos fracos, né? Tem os êxitos, tem aquelas derrotas, aqueles fracassos, né? Mas é só jogar. O estar fora das quatro linhas requer outra coisa. Então, eu fui buscando isso, me formei em educação física, né? Hoje eu estou, né, terminei a licença B, né, da CBF, então mudou a chave, então são outras coisas, são outras formas lidar com atletas, ser um gestor de grupo, ainda mais de uma equipe grande, você tem que ter toda uma dedicação, um feeling ali, gerir muita coisa, né? E eu fui aprendendo, né, dentro do clube, né? Tive projetos também de futsal masculino, futebol masculino, mas aí eu fui entrando no Vasco e as coisas foram se adaptando, né? Eu posso depois comentar sobre isso, mas são duas coisas bem distintas que a gente precisa passar, mas acabou sendo bem legal. Mas eu acho que ser treinador foi mais difícil. Para mim, ser atleta já era bem mais tranquilo, bem mais fácil. Era treinar, ir ali jogar, eu ajudar a equipe e tudo. Você tendo ideias fora das quatro linhas, que não depende só de você, é um pouquinho mais complicado, mais difícil. Mas eu consegui aí e ainda estou me ajustando para poder buscar aí uma grande melhora. Legal, Maravilha. e você falou que você vem de uma família humilde, e o futsal eu vejo que o cenário dele é muito parecido com o futebol feminino, né? Era bem esquecido pela mídia, até mesmo por patrocínio, investimentos, sendo que a gente sempre teve grandes craques em todas as modalidades, e agora recentemente vem ganhando mais destaque, inclusive a Copa do Mundo agora, o pessoal vem falando bastante, vem tendo bastante holoforte. Na sua época, quando você começou, não tinha tanto holoforte assim. Então, como é que foi para se tornar profissional? Você teve você teve alguma dificuldade? Eu vejo algumas jogadoras que a gente já conversou que muitas vezes no início elas precisavam meio que se virar ou fazer um outro trabalho para conseguir jogar. Você teve essas dificuldades também no seu início do futsal? Com certeza tive. É, Desde a base ali, a gente sabia que o futsal, né, não era um esporte que desse tanto dinheiro assim para tantos atletas que tinha. Com certeza temos vários atletas, né, excelentes, principalmente no futsal carioca. Ainda, infelizmente, o futsal carioca não está do jeito que deveria estar, né, pela quantidade e qualidade que tem aqui no futsal carioca. Mas pensando por esse modo, com certeza foi difícil. E a gente, assim, eu penso muito no que a gente pode prever para o futuro, né? Então não tem jeito. Você tem que trabalhar muito, muito e muito. E voltando assim, até a questão da sua pergunta, eu tive que trabalhar lá atrás, quando era juvenil, né? Já jogava no Flamengo, treinava na Gávea, morava distante, eram 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, né? Era estagiário num banco, né?
e depois ia para o treino, aí fazia minha faculdade à noite, então foi um período bem até eu me adaptar, falar assim, não, pô, parei com tudo isso, vou seguir só no futsal. E aí eu tive que sair do Rio de Janeiro para poder buscar é, é, alguma coisa melhor, né? Fui futsal do Sul, comecei em Santa Catarina, e fui rodando, joguei em Curitibanos, que foi a minha primeira equipe, né, fora do Rio de Janeiro, e daí fui rodando. Aí e foi a sequência aí, Londrina, aí fiquei bastante tempo no Paraná, Londrina, Toledo Futsal, foi onde eu tive um grande destaque também, chegando em finais do Campeonato Paranaense, fazendo gols em finais, né? Aí fiquei em Toledo, né? E depois fui para a Rússia em 2004, aí fui para Toraense, no Azerbaijão, né? E fui tentando criar a minha história, né? Aí voltei, joguei em Teresópolis, Pato Branco, e assim fui rodando e tentando buscar um espaço, que é um cenário não muito fácil, realmente é bem difícil. A disputa é muito grande, mas assim a gente tenta conciliar algumas coisas. Nisso eu tive que parar a faculdade, né? Parei lá atrás, né? Quando eu saí do Rio, tive que parar. E aí só fui retornar quando parei de jogar mesmo, né? E aí eu digo que não teve jeito. Eu poderia ter escolhido outras coisas, mas às vezes, né, Deus coloca algumas coisas na nossa vida e a gente tem que seguir metas. Eu acredito que eu não posso reclamar porque aprendi bastante no futsal, né? Tive excelentes treinadores onde eu guardo vários bons treinos que eu tive de grandes treinadores, e isso eu transformei, né? Desde quando eu comecei no futebol de campo como treinador, eu transformei, adaptei, né? Depois de tanto tempo, hoje existem tantos jogos reduzidos em campos reduzidos, e isso o futsal sempre fez, então eu só adaptei, já venho fazendo isso desde quando eu comecei como treinador. Nunca foi novidade para quem veio do futsal. Ah, muito interessante, né? Rodou em bastante lugar. Eu queria saber para você como é que foi sair do país para jogar nesses países de línguas tão distintas, né? De culturas tão diferentes da nossa, assim, né? A gente é um povo tão caloroso. Eu sei que tem um colega meu que foi fazer faculdade na Rússia, ele falou que é um povo muito frio, muito fechado, né? Às vezes até pessoas preconceituosas. Então, como é que foi para você ir para esses países, né? Que têm culturas tão diferentes da nossa? Sim, é bem diferente. Primeiro que eu fui num período que estava no horário de verão, se não me engano, lá estava no horário de verão, então eu fui em agosto ou setembro, se eu não me engano, agosto, deve ter sido isso, de 2004, e cheguei lá, foi muito diferente mesmo. Para eu me adaptar ao fuso horário que estava de 8 horas, eu tive muita dificuldade, né? Até para meus primeiros dias eu tentava chutar a bola não parecia que eu não tinha força, né? Então a gente pensa que é fácil, mas não é, bem bastante difícil. Mas eu fui me adaptando. O clima, não era dos melhores. A gente tem que se adaptando ao frio, tem que se adaptando a esse fuso horário. Mas foi difícil, mas a gente consegue, né? O ser humano, a gente consegue se adaptar aí a qualquer ambiente. E depois de ter saído ali da Rússia, eu fui para o Azerbaijão, onde é uma cultura. Moscou, até voltando a falar, Moscou, né, é uma cidade bem bonita, bem legal. Com certeza é um povo bem fechado. A gente, né, não tem tantas coisas assim, ainda mais quando você não consegue falar para poder sair. Eu tinha até um intérprete, mas era só durante os jogos e treinos, né? Então a gente fazia o mínimo possível, né? Eu tinha amigos que já estavam lá há 5 anos, então eles me ajudaram bastante, né? Alguns brasileiros já estavam lá há bastante tempo, então isso foi sendo superado gradativamente. Depois, no Azerbaijão, já era já era um pouco assim, um país que lá em 2004 o futsal era bastante era fraco, né?
bastante fracos. Alguns brasileiros foram indo para lá para poder o nível ficar melhorando, o futsal estava ainda no crescimento no Azerbaijão. Então, eu tive um êxito bastante, né, grande lá. Joguei Champions League pelo time do Azerbaijão, então era muito legal, foi muito legal, mas foi no início. Eu fui assim, um dos primeiros jogadores a atuar legal assim, pelos jogadores que haviam passado pelo futsal do Azerbaijão. Muitos eram futebol de campo, eram jogadores de campo brasileiros que tinham ido para o Azerbaijão jogar. Então, quando eu fui para lá, assim, acho que eu era o primeiro salonista de fato, um dos primeiros, né? Não sei pela história, mas eles ficaram bem impressionados do jeito que eu jogava e tudo. Foi uma experiência muito válida, muito legal, e a língua também já era outra, é um outro tipo de russo lá no Azerbaijão, o azerê. Então, mas eu consegui me dar bem. Tinha um outro intérprete também que falava português muito fluente, bem novo, está lá ainda até hoje, está na Rússia, né? Ele falava 5 línguas, então o rapaz era bem desenrolado, então ele resolvia todos os nossos problemas para conversar com os treinadores. É um período que você conhece uma cultura completamente diferente, você acaba aprendendo bastante, acaba respeitando isso e acaba se dedicando ao que você está lá fazendo, né? Por eles, pelo local, por tudo, acaba tendo uma afetividade bem legal. Mas mesmo assim a gente pensa, caraca, nosso Brasil é coisa, é outra coisa. A gente pensa ali, pô, tô aqui, pô, tá legal, mas pô, aquele calor carioca lá eu adoro, não tem jeito. Meu feijão preto eu não troco por nada, então mas é legal de você conhecer outras culturas. Bom, muito bom. E voltando a falar de Brasil, você jogou na época, você teve o privilégio, né, o prazer de jogar na época de Manuel Tobias e Falcão, né, quando os dois ainda atuavam. Você chegou a enfrentar eles? O Falcão acho que não, mas chegou, não sei se você chegou a jogar junto com o Manuel Tobias. Como é que é jogar com essas lendas do futsal que todo mundo aprendeu a assistir? Eu cresci vendo Falcão na TV, então eu sou um dos ídolos, um dos meus ídolos assim dentro do esporte. E verdade, joguei contra os dois algumas vezes, sim, né? Acho que a primeira vez contra o Manuel Tobias foi em 2000, Flamengo e Vasco. Ele veio jogar aqui no Vasco até, né, na equipe, uma das melhores equipes do futsal mundial. Acho que foi a equipe do Vasco do ano de 2000, que foi campeão da Liga Nacional, né? Na época eu jogava no Flamengo, o Flamengo que tinha o Vander Carioca e tudo. Lembro, tem um golzinho ali no Flamengo e Vasco bem legal, uma vitória até, em um desses duelos no Maracanãzinho lotado. Tem um golzinho de vitória que é bem legal. Um dia, quem sabe, aí eu mando para você aí isso. E contra o Falcão também algumas vezes, né? Tinha um lance em uma Alvi Teresópolis, numa Copa do Brasil, onde eu fiz um belo gol até contra o time do Falcão, que ele elogiou no intervalo. Muitos faz um tempo, acho que foi em 2006 até isso. Esse já foi em 2006, mas joguei sim. Bem difícil, né? Super craque, o Falcão era um absurdo, o melhor de todos os tempos, não tem jeito, né? O Manuel também era outro monstro. Lembro de um jogo Vasco-Flamengo, né? Eu entrando, eu era bem mais novo, né? Lá atrás, bem mais novo. Pô, ele tentando ali roubar a bola dele, era difícil de roubar a bola do Manuel, que tinha um chute super potente, ele dando seus tapas para o lado, finalizando, e eu tentando não deixar finalizar, mas era difícil marcar. Os dois. Absurdos. Monstros do futsal, não tinha como não parar para vê-los jogar. Maravilha. Nossa, eu também me encanto pelo futebol desses dois aí. O Fred esmiuçou muito bem. Que privilégio, hein, cara? Anthony, tô impressionado. Queria perguntar para você se você acompanha a nossa querida Amandinha do futsal feminino, né? Você tem já teve algum contato com ela, né? Ela é um pouco,
tá jogando agora, né, atualmente, mas não sei se já teve algum contato com ela, né? Não, nunca tive não, contato não com a Amandinha. Só acompanho mesmo dentro da seleção, né? Depois que eu parei de jogar o futsal, eu não acompanhei muito o futsal. Eu quis ficar no futebol de campo, no feminino. Tive alguns convites até para ir para o masculino futsal, mas eu recusei. Eu preferi ficar no futebol feminino de campo mesmo, né? E aí eu, para poder não ficar com aquelas lembranças, eu me afastei um pouquinho mesmo do futsal. Aí eu fico só ali dando uma olhada, aí a Liga Futsal passando direto na televisão, eu me afastei, eu tentei ficar bem longe para poder não dar aquela, poxa, caraca, de querer estar jogando, não, eu me afastei de fato e só via algumas coisas, né? É claro que não ver os lances da Amandinha ali não tinha como. É uma excelente jogadora, uma excelente atleta, por várias vezes aí melhor do mundo. Eu acho que ela levantou o patamar do futebol, do futsal feminino, né? E ela acho que já recebeu vários convites para jogar futebol de campo. Ela acho que ela recusou e ficou no futsal. Achei isso, pô, absurdo, coisa muito boa, né? Porque ela é a representante hoje das mulheres no futsal. Então, eu acho que ela deve seguir, acho que ela fez certíssimo. E tomara que muitos possam se espelhar nela e seguir, né? Assim como muitos se espelham na Marta, né? Na Formiga, entre tantas outras. Não, realmente, normalmente, principalmente aqui no Brasil, os ídolos motivam as pessoas a ir jogar, né? Eu lembro na minha época de escola que a gente chegava para jogar lá antes da aula e todo mundo falava, vocês viram o lance do Falcão? Vamos tentar repetir aqui o lance do Falcão. Então, realmente, isso estimula, né, a criançada a se inspirar e querer jogar o esporte. E falando nisso, você saiu de um esporte que e é engraçado como o futsal é forte, né? Que tem até a história do Internacional, que teve, acho que, um campeonato que o Barcelona perdeu de propósito para não enfrentar o Internacional, para não pegar o chaveamento com o Internacional. Então, você sai de um esporte que estava tava começando a ter mais forte, começando a se consolidar com essas grandes lendas, e quando você para, você jogar o futsal, que é um esporte completamente diferente, outra bola, outra forma de correr, outra forma de se movimentar. Como é que foi a adaptação, depois de tanto tempo de futsal, jogar um futebol que é um pouco mais espaçado, um pouco mais de tempo para pensar e mais correria do que tabela? Como é que foi essa mudança? Olha, isso foi muito interessante, porque foi assim, eu parei de jogar em 2009, né? Minha última equipe, assim, que eu posso dizer profissionalmente, que eu estava no Paraná, foi em Guarapuava, né, em 2009. E eu tive alguns problemas, né? Tive alguns problemas familiares e tudo, então resolvi parar. Aí eu voltei para o Rio e falei, pô, agora eu vou parar de jogar, então eu preciso fazer alguma coisa, quero seguir no futsal, quero seguir no futebol, então aí eu fui estudar. E paralelamente a isso, né, eu ainda estava com aquele, né, tudo aquilo de atleta ainda, eu fui jogar, aí eu fiquei jogando futsal aqui no Rio. Então eu entrei no Botafogo, né, em 2010 e estava começando a crescer o futsal no Rio de Janeiro e no Brasil, né? O futsal é uma nova modalidade, pá, aí eu fiquei ali jogando futsal. Já joguei no Botafogo, no Fluminense, ainda futsal, 2010, 2011. Aí depois eu parei e fiquei só no futsal, que o futsal estava crescendo. Então as equipes grandes começaram a colocar times e aí eu comecei ali, era uma bem amador, né? O futsal era bem amador e começou a crescer. Então, em 2011, né, começou a ter o campeonato carioca, então as equipes grandes montando grandes, então ex-salonistas começaram a jogar o futsal aqui no Rio de Janeiro e tem vários ainda que ainda jogam, né? Ainda tem aí algumas Copas do Brasil, algumas coisas, né? Tanto em 2015 eu parei aí, agora também dei uma afastada, mas lá em 2011, então, quando eu comecei a jogar, achei bem interessante, né? Tinham campos bem grandes, tinham campos um pouquinho menores, e onde tinham vários salonistas. Então, a gente acabou adaptando ali, colocando o futsal, alguns lances do futsal dentro do futsal. E foi bem, porque eu consegui ir para a seleção carioca, consegui ir para a seleção brasileira em 2011, né? Joguei um mundial de seleções. Então,
isso foi bem legal, né? Consegui fazer uma historinha legal aí no futsal. Aí tem títulos carioca, tem, né, seleções de campeonato, artilharia, coisas que eu tenho guardado aqui. Foi uma passagem bem marcante, bem legal. Né, até o Falcão, depois que estava parando ali, teve umas passagens pelo futsal, né, no Madureira aqui do Rio, né? Agora ele parou, ele jogou alguns jogos lá no Grêmio, né, que está montando uma equipe lá, montando não, já tem uma equipe bem forte lá, tem alguns cariocas lá também, né? Os cariocas são bem fortes aqui no futsal. E aí, em 2015, eu parei, até jogando na última competição, foi pela Cabo Friense, a gente foi campeão carioca. Aí eu falei que já não dava mais, assim, eu já era treinador do Vasco, né? Já estava, comecei como treinador no Vasco em 2012, né? Ainda paralelamente, mas aí a gente eu dei mais responsabilidade, mais coisa para ser treinador, então eu acabei caindo como atleta. Aí eu falei assim, não, agora é hora de parar, chega, porque não dá mais, porque eu preciso me dedicar aqui como treinador. Mas eu sempre fui fominha demais, né? Sempre quis estar atuando. Hoje em dia ainda jogo minhas peladinhas de veterano, né? Minha família ainda sofre, ainda minha esposa ainda atura isso, mas não tem jeito. Fominha demais, eu jogo, mas agora é só por hobby, só brincadeira, só um lazer. E aí, focado agora só como treinador aí do futebol feminino do Vasco. Meu, legal. É real, a gente mesmo, eu e o Fred, a gente gosta de jogar um futebol mesmo nunca tendo jogado, a gente não quer perder esse costume, né? É muito gostoso, né? Você entrar em campo, né? Brincar, tá? Tocar uma bola, fazer um golaço, é alguma coisa diferenciada, né? E eu queria saber, né? Você comentou que vestiu a amarelinha, como é que é essa sensação de representar nosso país, né? Em jogos, vestir a camisa da nossa seleção brasileira? Olha, cara, foi uma coisa única, porque eu, como jogador de futsal, né, desde a base, eu nunca fui assim, achava que era um bom jogador, mas para ser seleção, pô, o Brasil é um celeiro, é muita gente boa, muita gente boa. E aí, se eu jogar de pivô, então é muito, muito concorrido. Então, eu nunca tive oportunidade. Quando você vai, pô, mudei de modalidade, pô, estou em final de carreira já com 30, tá com 31 anos. Aí, pô, fui convocado para a seleção brasileira de futsal. Pô, foi uma coisa única, foi muito legal. Então, a gente foi para o Mundial de Seleções, aí, pô, quem tá junto com a gente na seleção? Pô, o Edmundo. Pô, então você tá ali jogando futsal, quem tá ali junto contigo ali no campo? O Edmundo, eu fazendo tabela com o Edmundo. Pô, então foi uma coisa que me marcou. Aí fazendo gol pela seleção, pô, foi muito legal, cara, muito legal mesmo, né? Foi uma honra que eu tive ali, de conseguir jogar e representar a nossa seleção brasileira no futsal, né? Foi algo que me marcou bastante. E ainda mais ali ter jogado, né, com um grande profissional que foi o Edmundo, né, que nos tratou muito bem, jogou na época muito bem e, pô, marcou, foi muito bom. Bom, eu queria fazer uma pergunta sobre o Edmundo, o animal, que algumas entrevistas que eu vejo, a galera fala que é chato chamar ele para tipo, aqueles amistosos de final de ano, porque o cara é muito competitivo, então o cara quer montar panela, o cara quer montar time mais forte porque ele quer ganhar. Você que jogou com ele é um cara chato que fica reclamando, cobrando o time o tempo todo, aquele cara que fica pedindo mais e mais do time porque ele quer ganhar o tempo todo mesmo, ele é assim? Olha, nesse período que a gente estava lá, na seleção, cara, ele foi muito tranquilo. Acho que é porque o nosso time também era muito bom, então eu lembro de um lance até engraçado, a gente estava jogando contra a Bolívia, e eu peguei uma bola assim, bem no meio. Aí eu dei uma caneta no boliviano e ele estava lá no segundo pau. Eu falei, só que eu já tinha dado a caneta. Eu falei, pô, eu vou bater no gol. Eu bati no gol e depois eu vi, ele estava lá no segundo pau. Poderia ter tocado para ele. Mas eu já tinha feito a jogada bonita. Eu falei assim, caraca, se eu dou pro Edmundo, mas era capaz de eu dar ele e ele me devolver ainda.
Mas eu falei assim, não vou dar não, já fiz a jogada bonita, mas ele nem reclamou, reclamou. Ele estava ali para poder representar e ajudar a modalidade naquele momento, e foi muito bem. Mas todo mundo fala que ele é bem competitivo, tem outras peladas aí, que tem alguns amigos que jogam com ele, é bem competitivo. É aquele jeito que ele leva para o campo. Mas eu achei ele tranquilo, cara, achei ele bem tranquilo, pelo menos naquela ocasião. Acho que é porque a nossa seleção era bem boa, então o jogo ia fácil, então não tinha muito o que reclamar, não. A gente ganhava de 8-2, 8-1, certo? Então acabava ele fazendo os golzinhos, aí era tranquilo. Aí ele nem apertava muito. Eu queria te perguntar da transição para a carreira como técnico, né? Como é que é lidar com meninas, né? Você que, né, jogou profissionalmente, né, num ambiente exclusivo praticamente de homens. Não conheço muitas técnicas do futsal masculino, né? Acho que se existiu uma, duas é muito, né? E como é que foi mudar totalmente para um público diferente? Pessoas, moças têm as suas particularidades, né? Como é que foi lidar com tudo isso, TPM, né? Pessoal, esse tipo de coisa, né? Conta um pouquinho pra gente. Tem filho, Então, família também, né? Tem assim, muita coisa, né? Sim, filhos, realmente. então, essa transição foi bem, como é que eu vou dizer? Foi inusitada, né? Inusitada. Por quê? Eu pensei assim, vou continuar no futebol, vou estudar, quero continuar no futebol. Então, comecei a entrar em escolinhas, trabalhando em escolinha, que eu queria ter experiência. Trabalhei em escolinhas e projetos e tudo. Aí, na época, minha mãe trabalhava no Vasco da Gama. E eu já tinha jogado futsal também no Vasco em 2005, joguei uma Liga Nacional pelo Vasco, né? Então, já tinha jogado várias vezes contra o Vasco, muito pessoal do futsal já me conhecia, muitos do clube já me conheciam também. Então, surgiu a oportunidade, vem aqui fazer um estágio, você está aí, não tá fazendo faculdade, vamos fazer um estágio aqui. Eu falei, não, tudo bem, vou porque eu quero aprender essa parte fora das quatro linhas. O pensamento era, eu quero estar ali fora das quatro linhas, saber vivenciar tudo isso. Então, eu estava vivendo já um ambiente de futsal, de escolinhas, de times masculinos. Vem aqui. Aí eu fui, fiquei lá, ficava quietinho, na minha, aí algum professor ia lá, perguntava alguma coisa, eu ia lá, dava uma opinião. Aí, desse jeito, foi acontecendo. Aí todo mundo via que aquela minha opinião era boa e tudo. Aí, dá um treino, aí eu aplicava um treino, aí o meu treino diferente, já pensava na parte do futsal, já trazia um pouquinho do futsal do que eu tinha para poder aplicar um treino. Então, aí a diretoria começou a me olhar, já sabia do meu histórico de ex-atleta, então começou a falar, ele tem que entrar na equipe, na comissão técnica do Sub-15. Aí ficavam ali, mas me pensando na formação, e eu ali quietinho, só fazendo trabalho, até que uma vez me chamaram, me convidaram, você quer ser treinador? Eu falei, ainda não, porque eu acho que eu não estou preparado, eu estou terminando a faculdade, eu estou aqui ainda sem tanta experiência com essa parte fora do campo, eu estou ainda... E a equipe do Vasco sempre tinham bons atletas lá atrás, assim, teve uma época que tinham 6 ou 7 da seleção brasileira, sub-17. Então, eu falava, é muita responsabilidade para eu que estava ali começando essa parte fora das quatro linhas. No interior, você acaba assim, acho que eu consigo, mas é diferente. Aí você tem que se, como é que eu vou falar? Como é que vai ser assim? Como é que vai ser aquilo? E aí, o que eu sempre digo para todo mundo é que a modalidade me escolheu, sabe? Falo para todo mundo, a modalidade me escolheu, porque teve um momento que me levaram para a comissão, eu fui se auxiliar e tudo começou a fluir. Tudo começou, aí eu comecei ali a me pedir opinião, eu dava treino, aí começou os atletas gostarem do treino que eu estava dando, era um treino diferente, eu trazia as coisas do futsal e explicava alguma coisa, então pronto. E aí eu falei assim, essa modalidade me escolheu, e aí eu entrei. Aí no ano de 2012, aí em 2011 eu entrei como estagiário, fiquei esse período, em 2012
fizeram um convite para poder ser o treinador, eu aceitei. Aí comecei na equipe sub-15 e assim fui de categoria em categoria. E aí são esses 10 anos aí. E esse início a gente tinha que... Fui me adaptando, né? Como eu entrei assim, do nada também, e aí acabei pegando uma equipe, aí você acaba se adaptando, você tem que ver esse lance da TPM, você tem que acabar entendendo esse ciclo, você tem que ver aquela irritabilidade que é normal da mulher, que, sabe, você tem que acabar entendendo. É um processo que só você vivenciando que você consegue ter esse sentimento para poder buscar, não colocar tanta coisa, saber que se fosse num homem, pô, aquele cara tá de migué. Quando é a menina que diminuiu uma velocidade, diminuiu o ritmo, você pensa, pô, não, Miguel, não, será que é? Pô, aí a gente já fica ali, pô, não posso ir lá perguntar, né? Mas você já sente, pô, aquela ali acho que tá naquele dia, então, calma, na hora de eu chamar atenção ou exigir, ou, sabe? Você tem que ter aquela calma, opa, calma que aí a gente tem que saber onde pisar, mas graças a Deus hoje já é diferente, a gente já tem algumas várias mulheres, né, dentro do futebol feminino, então essa ajuda dentro do treino, principalmente, de visualizar essas coisas, esses momentos, né, das meninas, né? A gente tem que estar sabendo o jeito que ela diminuiu o ritmo de treino, o jeito que ela pode estar discutindo, brigando, tentando, reclamando de alguma jogada, de alguma entrada com mais virilidade numa companheira. Então, até essas coisas a gente tem que estar entendendo, né, esse mundo, né, feminino. Mas foi um processo que durou um tempo, mas eu consegui ter esse sentimento, ter esse feeling, né? E hoje em dia a gente já tem bastante mulheres trabalhando junto com a gente, onde a gente pode ter um pouquinho mais de liberdade, as mulheres com as outras meninas, né? Tem preparadora física, né? Hoje no Vasco no Sub-18, tem uma roupeira, né? Tem algumas médicas que fazem alguns jogos e treinos com a gente, então isso acaba facilitando esse diálogo, né? Que é tão complexo, mas a gente consegui me adaptar muito bem com relação a isso. A gente percebe, né? Você tá 10 anos comandando o Vasco, então mostrou que você acabou se dando bem com as meninas e tá fazendo um bom trabalho. E falando em trabalho, vamos falar da última temporada, que foi uma situação. Primeira coisa, gente, desculpa o cachorro no fundo, não tem como evitar que os cachorros lá estão aqui próximo, né? E também já justificar o que precisou sair da sala, mas eu vou continuar a entrevista com o máximo de qualidade possível. Mas falando do Vasco, essa última temporada, eu acompanhei, né, o Brasileirão Feminino da Série B, conversei com algumas jogadoras que disputaram ele, e eu achei, assim, eu achei que tem pontos bons, acho que tem a frustração e a alegria desse último campeonato do Vasco. Para quem não sabe, o Brasileirão Feminino, o Vasco tá na A2, né, que é como se fosse a Série B do Brasileirão Feminino, ele é disputado em grupos e os dois primeiros de cada grupo vão para as oitavas e os 4 melhores terceiros também vão para as oitavas, formando assim 16 equipes. O Vasco estava no grupo F, para quem não sabe, e era um grupo difícil, que tinha Atlético Paranaense, América Mineiro, Chapecoense, Ponte Preta e Cerc Brasil. E o Vasco teve uma campanha impecável na fase de grupos, 5 jogos, 5 vitórias, 12 gols feitos, apenas um sofrido. E nas oitavas enfrentou o América, que coincidentemente estava no seu grupo, e acabou sendo eliminado nas oitavas. E aí eu queria saber como é que foi essa campanha, porque assim, vocês foram muito bem, vocês fizeram 7 jogos, ganharam 6. Coincidentemente, enfrentou o América 3 vezes, venceu 2, perdeu uma. E justo a única derrota que vocês tiveram no campeonato custou a eliminação. Eu vejo que foi um bom trabalho, porque o aproveitamento do Vasco é impressionante. Só que, infelizmente, o time não conseguiu avançar muito na parte de mata-mata e tentar um acesso aí para a Série A. Então, conta um pouco para a gente como é que foi essa campanha da A2 dessa última temporada. Primeiro falar que isso é futebol, né, cara? Futebol
Cara, o futebol é ingrato às vezes, não tem jeito. E o futebol é o esporte que tem zebra, o futebol é o esporte que você não pode desistir nunca, você busca a vitória a todo tempo, cada equipe tem a sua estratégia para poder vencer. Eu posso ter a equipe inferior, adversária, mas eu vou buscar uma estratégia para poder tentar vencer aquele adversário que é, é, é tecnicamente melhor do que o meu. Então, cada um tem que buscar a sua estratégia. Fora, né, que a gente sabe que no futebol, com certeza tem zebra. Então, vamos lá. Nós, depois de tanto tempo, acho que foi a minha segunda Série A2 disputando nesse Brasileirão. A primeira, a equipe do Vasco sempre foi uma equipe muito jovem, né? A gente sempre trabalhou com a formação. Então, muitos atletas já com 17 anos, isso desde lá de trás, já com 17 anos, jogavam competições adultas, né? E a gente sempre foi fazendo assim, e tivemos imensas dificuldades. A primeiro Brasileirão, a gente, né, fomos os últimos a entrar na competição devido a ranking e chaves e tudo, e nós fizemos uma participação que nem tentamos, nem buscamos, não classificação, sabe? E nessa última, né, a gente conseguiu se preparar um pouquinho melhor, nós fizemos um trabalho físico melhor, né? A gente tinha um preparador físico à altura, né, do Vasco para poder montar um planejamento bem legal junto com a parte tática e técnica que toda a comissão conseguiu desenvolver. E tudo foi caminhando certo. Claro, envelhecemos um pouco o time, né? Tivemos alguns atletas um pouquinho mais experientes nessa última edição, né? E acho que a estratégia foi dando certo, né? Só que é aquilo, futebol. Chegou na hora do mata-mata, nós já havíamos vencido o América Mineiro por 3-1 na primeira ocasião. O gol que a gente levou foi contra, ainda por cima, na primeira fase. O gol foi contra. E fomos para Minas, né, para tentar fazer uma partida onde, óbvio, que nós estávamos todos empolgados, né, para poder fazer. Então, eu achei que foram 10 minutos ruins. De 190 minutos, nós fizemos 10 minutos ruins. Nós tomamos um gol com 20 segundos de jogo, né, e depois fizemos outro gol contra. Então, foi 2-0 lá, e aí nós, dentro dessa mesma partida, conseguimos reverter. Conseguimos atacar muito mais, jogamos muito bem fora de casa. Mas é aquele negócio, futebol, você não pode errar, tem que ser perfeito, não tem jeito. Então, foram 10 minutos onde tomamos 2 gols, não conseguimos fazer nenhum gol lá. Aí no jogo da volta, nós em 45 minutos fizemos o 2-0, que já era o suficiente para levar para pênalti, mas a equipe estava muito bem e nós tentamos manter e a bola não entrava e tentamos, e bola na trave, bola passando perto, e aí é aquilo que a gente fala, estratégia, né? O América Mineiro foi feliz, fez uma estratégia de jogar pelas bolas paradas e nessa eles conseguiram fazer um gol de escanteio, né? E isso aí acabou nos eliminando, né? Foi uma frustração, eu penso muito, nem pensei nesse segundo jogo, mas eu pensei muito nos 10 primeiros minutos jogando fora de casa. Então, isso para mim como treinador foi muito favorável, eu cresci muito com relação a isso, principalmente em reverter uma situação, né, adversa de 2-0, a gente conseguir fazer isso. Dentro do plano do segundo jogo, tiveram algumas coisas que eu cresci como atleta, eu consegui me moldar um pouquinho melhor, né, e as coisas deram certo, né? Só que é aquele negócio, só uma bola parada, tudo pode mudar, um golzinho que você leva muda tudo. Futebol é isso, por isso que a gente ama, por isso que a gente, né, vivencia isso, não tem jeito. Assim, a gente viu isso recentemente na última Libertadores Feminina.
O Corinthians estava avassalador, estava um tanque de guerra para cima de todo mundo. Na semifinal, o América de Cali segurou um empate e eliminou o Corinthians no pênalti. Corinthians com mais de 30 gols em 7 jogos e tomou um. O único gol que tomou foi o gol do empate na semifinal que levou para os pênaltis e acabou sendo eliminado. Então, mata-mata, por isso que tem muitos defensores de que todos os torneios de futebol tinham que ser mata-mata, pela emoção, pela surpresa que ele traz. Porque provavelmente se fosse um campeonato de pontos corridos, talvez o Vasco conseguisse o acesso pelo aproveitamento que estava tendo no torneio, né? E agora vai ter a criação da Série C, né, do futebol feminino. A gente vê como está evoluindo, como está dando oportunidade para mais times. E você acha que o modelo atual de mata-mata, aí vamos misturar um pouco o lado lúdico do torcedor com o lado profissional do técnico. Você acha que o campeonato tem que continuar sendo mata-mata ou teria que virar um pontos corridos também? Olha, eu vejo o lado dos pontos corridos, calendário. Né? O calendário fica mais preenchido. Eu acho que hoje o modelo mundial, né, sobre os pontos corridos é a questão do calendário. Você preenche e o atleta acaba ficando um atleta, os funcionários, acho que eles acabam ficando mais seguros com relação a isso, um campeonato a longo prazo. Porque quando eu tenho alguma coisa de eliminação e eu tenho mata-mata, muitos ficam para trás. Por exemplo, nesse modelo de mata-mata, porque uma competição que é custeada pela CBF. Então, acredito que, enquanto tem muito gasto ainda, eu acredito que vai continuar com mata-mata. Mas é óbvio que eu acho que o ponto corrido, por tudo, você ter condições ali de jogar e preencher um calendário legal, isso é bom para todo mundo dentro da modalidade. Mas é óbvio que o mata-mata é muito mais emocionante, assim, no masculino todo mundo pede, o brasileiro tinha que ser, né, voltar àquela época e tudo. Com certeza é. A gente ainda tem uma emoção ainda, né, nos últimos brasileiros, né, desse masculino, a gente tiveram algumas emoções, algumas competições, o último jogo valendo, né? Então, mas eu acho que o mata-mata ainda é mais emocionante, não tem jeito não. Agora, essa questão do ponto corrido, eu acho que ele dá mais garantia para todos que trabalham nos clubes. Porque você fez hoje, o mata-mata, por exemplo, vamos pensar nessa Série A2. Você jogou 4 jogos, 5 jogos. Você não classificou, já está fora, acabou. Então, você já não joga mais. Então é difícil. E aí? A equipe, às vezes a equipe monta uma equipe só para poder jogar aqueles 5 jogos, depois desfaz o time todo. Aí a menina que está lá, que foi contratada, vai ser mandada embora, e aí, vai para onde? Vai jogar onde? Aí fica pulando, entendeu? Então, a questão do pontos corridos, eu acho que te dá uma garantia, não só para os profissionais, como para os atletas. Não, concordo. Eu acho que quando eu trago isso para debate, normalmente as jogadoras respondem isso, que pensando nas meninas, o ideal é ter calendário mais cheio, então muitos clubes faria isso, só que para a emoção, mata-mata mais legal, né? Ainda mais quando a gente entrevistou as meninas da Ferroviária que tinham acabado de ser campeã da Libertadores, elas estavam loucas aí com as mata-mata, né? A grande vitória que elas tiveram. E você, como todo mundo, eu acho que dentro do esporte tem as suas inspirações, os seus ídolos. Hoje, para o Anthony, quem é o técnico que você se inspira? Você fala, pô, esse cara, eu gostaria de chegar no patamar desse cara aqui. Olha, eu sou muito ligado às coisas que eu vejo, né? Eu gosto muito do Jorge Barcelos, né? Meu amigo, né? Trabalhou aqui no Vasco, eu vi a humildade, trabalhador, né? Tava no Kinderman, que chegou à final do Brasileiro Feminino ano passado, né? Foi seleção brasileira, foi campeão pan-americano, então é um cara com uma estrela, com um trabalho impecável, né? Hoje ele está em Portugal. Eu acho que o Jorge Barcelos dentro do feminino, né? O cara cara para poder seguir, né? Pela verdade que ele sempre transmitiu, dentro das equipes dele, pela honestidade, pelo que ele fez, pelo que ele já mostrou
o futebol para a modalidade, eu acho que ele é um cara que eu admiro bastante. Bacana. Inclusive, depois da entrevista, se tiver o contato dele, a gente já tenta também chamar ele para uma entrevista, já que ele ganhou toda essa moral aí agora aqui no programa. E, bom, já estamos, eu acho que mais de uma hora conversando. Eu acho que você não chegou no Renato, mas sim, com certeza é a segunda maior entrevista do canal. E, Antônio, eu gostaria de agradecer a sua presença. Vou abrir aqui o espaço para você deixar suas redes sociais, para o pessoal te seguir, fazer algum agradecimento. Muito obrigado. É sempre muito legal conversar com uma pessoa que trabalha como técnico, porque tem uma série de perguntas que a gente tem. Eu acho que você é o primeiro ex-profissional de futsal, o cara que jogou futsal profissionalmente que a gente conversa. Então é legal também ver uma pessoa, conversar com uma pessoa que viveu uma outra realidade dentro do mundo do futebol. E, novamente, muito obrigado aí pelo seu tempo e pela sua disposição. Sim. Voltando a só falar sobre pessoas que eu me espelho também, sobre essa transição de treinadores até, de ex-atleta treinador, eu tive um grande amigo que me incentivou bastante nessa minha transição ex-atleta para ser treinador, que foi o Mauricinho, que hoje está no Sub-20 do Flamengo. Ele também foi ex-atleta de futebol de campo, de futsal, e foi um cara que eu conversei bastante para poder seguir essa carreira. Então, é outro cara também que eu admiro bastante, gosto bastante, conversei muito, e ele é outro cara também que eu tenho como um espelho aí, que dá para poder seguir. E falando sobre a entrevista, pô, foi ótimo, né, fazer esse bate-papo com vocês aí, bem legal, fiquei à vontade, espero que vocês, na hora que vocês precisarem, pode chamar que a gente continua aí, se quiser falar sobre esquemas táticos, coisas sobre esse tipo, a gente pode estar dando a pincelada, saber como é que o Vasco da Gama joga, a gente tem nosso modelo de joguinho ali, tudo direitinho, tem todo um esquema metodológico lá, que é feito pela base do Vasco, né, que a gente pode estar mostrando, né? Tem todo um caderno que a gente pode estar mostrando e divulgando aí, né? Para crescimento aí da modalidade em geral, né? Treinadores, a gente bater um papo aí legal. Obrigado por tudo, obrigado pela entrevista. Vocês foram fera, né? O Instagram é AnthonyRJ11, se quiser dar uma seguida lá, a gente vai conversando mais sobre futebol, mostrando um pouquinho da modalidade, futebol feminino do Vasco da Gama. Valeu, obrigado aí, né? Foi uma honra participar. Bom, realmente obrigado. Também gostaria de agradecer o técnico Renato Neves, né, que fez o meio de campo para eu conseguir conversar com o Antony. Então, tem que agradecer para quem ajuda a gente. Então, obrigado ao Renato. E, gente, segue aí o Antony. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram dele. Então, segue ele lá, acompanha o trabalho dele. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seus comentários, suas perguntas. A gente chama aqui o Antony para uma segunda conversa. Hoje a gente quis muito mais explorar a história dele como um atleta de futsal, mas como ele mesmo já deixou disponível, manda pergunta aí para a gente chamar ele para discutir tática, falar de futebol. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Até a próxima e falou!